Olá pessoal, a gente está aqui para mais um Repórter Responde. A gente pegou algumas perguntas aqui e a gente vai tentar debater, trazer a nossa opinião sobre esse assunto. Renan, qual que é a que a gente vai responder primeiro aí? Então vamos aqui, ó. Essa pergunta eu achei interessante, que é: preciso ter um escritório físico para crescer a minha agência? Essa pergunta é boa, né? Porque ela gera debates bem intensos, né? Apaixonados. Exato, Tem a galera que fala assim, meu Deus, não precisa, vai ser o home office para sempre. Tem a galera que fala que você precisa de ter o escritório, senão não vai ter uma cultura, né? Eu sou do depende principalmente do fundador ali, de como que essa pessoa é, né? Se ela é uma pessoa que ela gosta de trabalhar mais sozinha, mais reservada, é possível que é melhor ela ser remoto mesmo para ter o trabalho mais assíncrono. Mas se for alguém com mais intenso, mais energia, extrovertido, que quer ali estar próximo das pessoas e construir um ambiente assim, aí eu acho que já é mais escritório físico talvez, né? Mas não tem muita regra, né? O que você acha? Então, eu achei interessante essa pergunta porque quando a gente começou a agência, né, eu venho do mercado de agência, quando a gente começou, cada um trabalhava na sua casa, né? E aí a gente tinha nossos empregos, a gente fazia nas horas vagas a agência, né? Na época eram 2 sócios e eu. Então a gente começou como agência remota, a gente ficou assim mais ou menos 1 ano e meio quando a gente começou. E a gente sentia uma dificuldade de crescer mesmo, a gente tinha uma dificuldade de crescer, isso era 2010, 2011. E a gente falou, vamos fazer um teste, vamos trabalhar junto, vamos começar a organizar isso. E aí a gente começou a trabalhar junto, a gente começou com o escritório, depois foi para um escritório mais profissional e a coisa foi crescendo. Naquela época, para a gente, o escritório foi importante porque a gente era muito imaturo. A gente não tinha muito conhecimento do nosso mercado ainda, a gente estava aprendendo muita coisa. Então a gente sentava ali do lado, ficava batendo papo e isso ajudou a gente a crescer mais rápido, porque a gente estava muito iniciante, sabe? Hoje, se eu pensar, né, no que a gente passou, foi importante para a gente o escritório, porque a gente realmente precisava até de uma certa disciplina de trabalho que a gente não tinha. Como estava cada um na sua casa, eu acho que não havia aquela dedicação maior de horas para a empresa. Quando você está no escritório, você meio que é obrigado a olhar para aquilo, não tinha muito o que fazer. E aí depois, quando a gente foi contratar as primeiras pessoas, né, a gente também percebeu que para a gente era melhor contratar no escritório, porque também eram pessoas muito iniciantes, estagiários, e a gente, na época, assim, o digital tinha poucos bons meios de comunicação simultânea ou instantânea. A gente tinha um Skype, a gente não tinha uma ferramenta tão boa quanto um Slack, não existia um WhatsApp, era um mercado muito diferente. Então, assim, lá atrás funcionou. Hoje, a gente ainda trabalha com essa operação da agência, né, uma agência Dialog, e ela é uma agência hoje remota, então ela não tem mais esse escritório e ela cresce muito. Na pandemia ela dobrou de tamanho remotamente, não tinha escritório, a agência cresceu, dobrou de tamanho sem necessidade de escritório. E aí tem muitos benefícios de não ter o escritório. E hoje em dia a conexão é muito fácil, a internet de todo mundo é muito boa, então trocar arquivo é muito tranquilo, né? Naquela época um designer tinha muito problema e tal. Então assim, hoje a minha visão eu vejo mais benefício no remoto do que no presencial. Só que eu acho que, como você falou, depende um pouco do estilo da liderança. Eu sou um tipo de liderança que, para mim, tanto faz. Eu gosto de escritório, eu gosto de estar com as pessoas no escritório. Se eu pudesse escolher uma preferência pessoal, eu prefiro trabalhar no escritório com as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, eu sei ponderar, né, ganhos e prós e contras. E eu vejo que até teve momentos, pessoal na agência que sentou para trabalhar no escritório junto, foi um dia que a galera foi menos produtiva. Sim, mas acho que é porque aí a galera fica muito tempo sem contato, e é quando junta, quer bater papo, trocar ideia. Acho que se a galera ficar todo dia junto ali, eventualmente um cansa da cara do outro e trabalha, em vez de ficar batendo papo também, né? Mas isso que você falou é uma coisa que eu acho que fez muito sentido, que se você está começando uma agência, está com dificuldade de crescer por imaturidade, né, do ponto de vista de você não ter clareza dos próximos passos e precisar ali aprender e se debater ao longo do caminho,
faz sentido que o escritório físico seja prioridade, porque aí você vai estar imerso, resolvendo problemas mais rápido, sem problema de comunicação, garantindo que está tudo certo. Agora, se você já tem clareza de qual que é o mercado, de que você vai fazer e é basicamente construir os processos, não vejo problema nenhum em construir esses processos de forma remota, né? Porque você já sabe o que vai fazer. Você vai conseguir mitigar os problemas remotamente ou no físico, né? Então, eu creio que essa maturidade da liderança também faz muito sentido. Muito legal que você trouxe. Legal. Eu recomendo o pessoal que quiser dar uma olhada. Tem um livro, né, que eu li que foi muito bacana, me ajudou muito nessa transição para o remoto total. O livro chama Remote, né, Remoto. Você pode procurar, tem a versão em português. Os autores são criadores do Basecamp, né, que é a ferramenta que a gente usa para gestão de projetos, o Jason Fried e o David Hanson. Então é um livro muito fininho, muito tranquilo sobre essas questões de trabalho remoto, que eu recomendo para você entender. Eles são entusiastas do trabalho remoto. Desde 2004? Desde 2004 ou antes, talvez, 2004, né? E uma coisa que eles falam lá que eu acho muito legal que é o seguinte, isso eu tenho certeza porque eu já vi. Quem trabalha bem do seu lado, trabalha bem em casa. Quem trabalha mal em casa, trabalha mal do seu lado, assim, não tem, porque magicamente a pessoa do seu lado vai trabalhar bem. Eu não vejo isso. Na verdade, no online, o que eu já reparei é que as falhas das pessoas, a baixa produtividade ou a entrega ruim, elas gritam muito mais rápido do que no presencial. Às vezes eu já vi pessoas falando, não, esse cara lá no escritório, ele não entrega nada, mas ele é muito legal, ele diverte a galera, sabe? Ele é uma pessoa que tem uma cultura maravilhosa. Talvez se esse cara estivesse no remoto, ele já teria sido dispensado da empresa e alguém mais eficiente colocado no lugar. E eu reparei isso, sabe? Eu tinha pessoas que tinham um perfil no presencial, quando a gente foi para o remoto, aquela pessoa não funcionou mais e eu acho que ela se mantinha muito no presencial por esse relacionamento. Ela estava sempre sentando com os colegas, vamos fazer aqui. Então ela sempre meio que estava trabalhando tudo em dupla, né? Mas quando ela precisava entregar, ela sozinha não funcionava. E assim, infelizmente, a maior parte do nosso trabalho ele não pode ser feito em dupla, ele tem que ser feito individual, no caso de agência. Então, para a gente funcionou, mas eu acho que, assim, quem propõe modelo presencial não está errado, tá? Tem muitos benefícios também. Só uma coisa que me incomoda um pouco é que existe uma tendência, eu já vi isso, pessoas de terem serem muito emocionadas com isso, de ficar igual time de futebol. E não é por aí, é racional, momento, saber usar a melhor estratégia, porque às vezes a pessoa está ali defendendo por ser uma paixão, por ser um fanatismo, e não porque ela está racionalizando aquilo. Então isso me preocupa um pouquinho nessa discussão. A galera pode estar perguntando também em relação ao modelo híbrido, né? A gente falou de remoto, falou de presencial, e eu tenho uma opinião polêmica que eu acho que o híbrido ele junta a parte ruim dos dois modelos. Tem a parte negativa do presencial, em que você está limitado ali às pessoas e os talentos da sua região, né? E isso é um ponto negativo quando você compara com o remoto, que você pode contratar pessoas de qualquer lugar. Tem a parte ruim do remoto também, que você tá ali com alguém do seu lado, mas a outra pessoa que está na reunião está num vídeo com delay, com latência. Às vezes alguém combina alguma coisa no presencial e esquece de comentar para o resto do time que estava remoto. Fica muito clara a discrepância de oportunidades das pessoas que estão no presencial para as pessoas que estão no remoto. Então, por exemplo, a galera tá ali convivendo no time, no presencial, acaba que vai ter mais conexão, vai ter mais cultura emergindo naturalmente do que a pessoa que tá só pelo vídeo, né? Porque ela não vai participar de alguns rituais do presencial ali e aí essa pessoa vai estar em desvantagem. Então você vai punir alguém por fazer exatamente o que você falou que ela poderia fazer, que é participar no remoto. E aí, tipo assim, essa pessoa tem que ir no escritório X dias. Tá, mas por quê, né? Qual que é a justificativa? Quem que ela vai trabalhar? Enfim, você pega ali as partes negativas das duas coisas e coloca junto ali com a tentativa de dar o benefício da pessoa ficar em casa algumas vezes, mas ainda sem confiança nela. Mas enfim, eu acredito que junta tudo de ruim dos dois e coloca no modelo que tenta quebrar o galho, mas piora. Eu acho que assim, racionalmente falando, eu tive sempre dificuldade de encaixar o híbrido pelo que você falou. Eu vejo pessoas
que tem híbrido, geralmente a equipe é toda da mesma cidade e aí eles vão lá alguns dias e voltam e tal. Tem uma certa lógica ali. Para mim, o único ponto é justamente entender isso. Por que todos os dias? Por que não todos os dias? Elas não vão para o escritório todos os dias, vão só 2. Eu acho que isso parece que nesse modelo é muito mais uma coisa assim. A gente queria que fosse presencial, mas a gente sabe que as pessoas querem ficar em casa, que elas não querem ir para o trabalho todo dia. Então, é meio que assim, tentar agradar a gerência e tentar agradar as pessoas. Fica no meio termo, sabe? Eu acho que é meio que vamos tentar agradar um pouquinho todo mundo. Eu vejo que assim, uma alternativa, que eu gosto dessa alternativa, mas eu sei que ela é um pouco complicada também pelo fator que o Rodrigo falou, seria assim, o seu escritório ser uma espécie de coworking, que a pessoa, se ela quiser, ela vai, quem quiser vai, quem não quiser vai, beleza. Não é um híbrido, mas é uma espécie de, cara, não tem uma regra. Né? Não, isso é muito legal, porque acho que muita gente confunde remoto com home office. E não é a mesma coisa. Remoto você trabalha de onde você quiser. Às vezes você quer trabalhar no escritório, você pode ir pro cowork todo dia e não trabalhar da sua casa. Então são coisas diferentes, né? Remoto. Exato. E aí isso é muito legal. Existe aquele escritório ali, vai quem quer. Mas aí é uma empresa remota ainda, por mais que ela tenha um escritório, porque todos os processos vão ser remotos. A galera vai estar no escritório, mas na hora da reunião vai todo mundo entrar no próprio computador, na mesma chamada do Meet, mesmo que esteja todo mundo dentro da mesma sala ali, né, para poder conversar pelo Meet, todo mundo junto. Enfim, eu acho que isso funciona um pouco melhor, né? Só para concluir esse argumento, assim, tem uma coisa que é legal que o Jason Fried fala, que é o autor desse livro Remote, né? É uma coisa que ele fala que eu acho que é interessante, que é o seguinte: imagina que o remoto, ele é um sistema operacional, ele é um código, ele é uma linguagem, e o presencial é outra completamente diferente. Então é tipo iOS, é o mobile contra o desktop, sabe? Eles parecem diferentes, assim, eles dão resultados similares até, mas eles são totalmente diferentes. Então, isso é uma coisa importante pensar, que tipo, essa adaptação às vezes está muito por isso. Talvez você sempre se acostumou a usar o Windows e aí quando você vai para o Mac você tem uma dificuldade de adaptação. Você se acostumou com o presencial e aí quando você vai para o remoto, você fica tentando encaixar coisas do presencial no remoto. Exemplo, todo mundo tem que estar online o tempo inteiro e você tem que acionar a pessoa, ela te responder na hora, senão ela não está trabalhando. No remoto, não dá para gerenciar assim, é muito complicado, né? Por outro lado, no presencial, as pessoas ficam trocando muita ideia ali na hora, mas no remoto não dá para ficar toda hora trocando ideia com as pessoas, tem que ser estruturado, tem que ser por escrito, tem que ter um fórum, é um pouco mais lento essa troca de ideias, enfim. Então, pensar um pouquinho isso, né? São sistemas diferentes, aí é igual você falar, por que uma pessoa usa Mac, por que a outra usa Windows? Cada um tem o seu desejo, sua preferência. Eu só acho que a gente não vai chegar em ninguém e falar, cara, você usa Android, você é um burro, você usa Windows, você não sabe nada, porque no fim das contas não é assim que funciona praticamente com nada, exceto o Windows Mobile, que aí a pessoa realmente foi uma péssima escolha. Então é isso, pessoal. Se você estiver na sua casa, no escritório, no coworking, em qualquer lugar que seja, deixa um comentário aqui pra gente saber se você gostou, mas principalmente deixa pergunta pra gente responder nos próximos vídeos, né? O que você quer que a gente debata aqui e traga de informação pra você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.